Pessoal, hoje é dia 30 de maio, dia do nascimento, como eu já disse, de Luiz Arrobas Martins, mas também dia do nascimento de um nome muito importante para a história de Campos do Jordão. Não só da medicina de Campos do Jordão, como também do direito, porque foi o nosso primeiro juiz de paz, e que teve uma trajetória trágica. Estou falando do médico tisiologista Plínio Barbosa Lima. Plínio Barbosa Lima nasceu em 1892, nasceu em 1892 em Minas Gerais e foi o primeiro médico, como eu disse, tisiologista, um dos primeiros médicos, se não me engano, o primeiro não, o primeiro não, mas um dos primeiros, um dos pioneiros da medicina jordanense. Ele tinha uma característica interessante porque ele era um homem de extrema humanidade, um homem humanista, um homem que se deslocava léguas e léguas a cavalo para os lugares mais distantes para atender a população carente. É um homem que tinha uma relação muito próxima com seus pacientes. Quando a cidade, imagina, a gente está falando do começo do século XX, a cidade tinha recém-inaugurado a Estrada de Ferro, né? Ele chegou em Campos do Jordão em 1918, né? Com 20 anos de idade, 22 anos. Ele foi eleito juiz de paz, né? Quer ver? Vou procurar aqui. Ele foi eleito juiz de paz em 1919, um ano depois, e em 22 ele foi reeleito juiz de paz. Olha só, o primeiro médico tisiologista a atuar na cidade e o nosso primeiro juiz de paz em 1919, faz 101 anos. Olha como a história da nossa cidade é interessante e certos nomes devem ser preservados, né? Um médico, um jovem médico tisiologista. Mas ele se envolveu numa coisa muito chata, quer ver? Ele, no ano 1922, ainda no ano de 1922, quando foi eleito juiz de paz, aliás, no ano de 1918, portanto, logo que chegou em Campos do Jordão, ele se envolveu no homicídio de um delegado. Dizem que é uma questão de ordem passional, mas dentro da estação Abernécia, em julho de 1918, o médico Plínio Barbosa Lima assassina a tiros o subdelegado da cidade, Dr. Carlos Chaves. Ou seja, já havia uma desinteligência entre ambos, parece que é uma relação de ordem sentimental envolvendo uma moça, e aí o desfecho disso é terrível, com a morte do delegado. Ele recebe voz de prisão, o Dr. Plínio recebe voz de prisão, é levado até a delegacia, é julgado e é absolvido, né? E aí ele continua a sua trajetória em Campos do Jordão, sendo reeleito depois, como eu disse, juiz de paz em 1922. Em 1924, com apenas 32 anos, no dia 25 de dezembro, dia de Natal, Dr. Plínio morre de um acidente de avião, acidente aéreo na Europa, enquanto viajava à França. Lá ele morre num acidente aéreo. Os restos mortais chegam a Campos do Jordão no mês de janeiro do Dr. Plínio Barbosa Lima e ele é enterrado no segundo cemitério de Campos do Jordão, onde hoje está instalada a escola Irene Lopes Sodré. Então, um grande homem, um grande humanista, teve a sua trajetória marcada por uma tragédia e faleceu muito precocemente. Ele que ainda tinha tanto serviço a prestar para os pobres e para os necessitados aqui da nossa cidade, acabou padecendo num acidente aéreo. Uma figura polêmica, uma figura a ser lembrada sempre, mas sobretudo um grande humanista e que trouxe na sua trajetória uma grande contribuição para o desenvolvimento da nossa cidade e para o suporte aos pobres jordanenses doentes no começo do século XX. Que seja lembrado sempre a memória de Plínio Barbosa Lima.